E se a gente tentar viver apesar do medo? Eu tô com uma convidada maravilhosa aqui comigo hoje pra gente conversar um pouquinho, a Roberta Negli, psicóloga. E antes de vocês ouvirem o nosso papo transformador, eu diria, né, Rô? Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais. @e se a gente tentar no Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, tô em todo lugar. Maravilha. E vambora com a gente. Bora. E Rô, se apresente para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, que elas te conheçam. Prazer estar aqui, prazer estar com vocês. Eu sou psicóloga, sou mestre pela USP em psicobiologia, sou especialista em TCC e em ACT, então terapia cognitivo-comportamental e terapia de aceitação e compromisso. E estou ali na prática baseada em evidências. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você e animadíssima para o nosso papo. Ah, eu também! E a ideia de trazer esse tema com a Rô vem muito da tua área de formação, mas também das tuas experiências próprias, né? Viver apesar do medo. Antes do episódio começar, a gente estava trocando muita ideia e a gente foi para lugares muito maravilhosos. Então, assim, gente, dá para chamar a Rô para fazer 50 episódios aqui comigo, hein? Só pra vocês pedirem. Vamos! Mas, trazendo até da tua bagagem científica, técnica também, o que seria o medo? Assim, o medo é algo normal das pessoas sentirem? É algo positivo? Ou ele sempre tem uma característica mais negativa? O que é isso, assim? Então, quando a gente fala de emoções de uma maneira geral, eu gosto muito de partir do lugar de que nós somos animais, né? Nós somos humanos, mas nós temos toda essa questão, essa carga evolutiva, biológica que a gente precisa levar em consideração. Então, quando a gente pensa numa emoção, como é o medo, a gente tem um componente cognitivo, a gente também tem um componente fisiológico. E as emoções, elas vêm para trazer alguma informação, uma mensagem pra gente de algo que a gente está experimentando, né? Então pode ser algo concreto que a gente está vivendo, pode ser uma antecipação de algo que a gente vai viver e também está super associado com as interpretações que a gente faz de tudo isso, da realidade e dessas antecipações. Aí a gente já entra num papo bem psi, até pensando no modelo cognitivo, né, da base da TCC, de que não são os acontecimentos em si que afetam a gente, mas como a gente lê esses acontecimentos. Então, às vezes alguém coçou o nariz assim numa conversa com você e você pensa, nossa, essa pessoa tá odiando o que eu tô falando. E de repente a pessoa só tá alérgica, não tem nada a ver com você. Só quis coçar o nariz. E aí isso pode te gerar uma sensação de repente, uma emoção ali de insegurança, um receio, você pode ficar ansiosa, nossa, eu tô sendo avaliada, a pessoa não gostou de mim. E aí vai, né? Então, eu acho muito legal a gente ter esse entendimento, né, pra gente ir ponderando. Às vezes as nossas interpretações, elas estão condizentes com a realidade, às vezes elas passam por algumas distorções ali, por N motivos, inclusive da nossa vivência, da nossa bagagem, que a gente foi aprendendo ao longo da vida. Então, quando a gente pensa numa emoção, ela tá passando uma informação pra gente. Cabe a nós avaliarmos se essa emoção, ela te ajuda, ela te atrapalha a agir de acordo com a vida que você quer viver, o peso que você dá pra ela, né? E aí a gente pode ir manejando isso. Então, o medo, ele é normal, todo mundo sente medo, e ele tá ali para alertar a gente de alguma situação de perigo. Então, é basicamente essa informação. Aí, se vai ser bom ou não pra gente, depende do contexto e também dos nossos recursos dentro desse contexto. Nossa, eu amei. E eu acho que faz muito sentido, por isso que às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente fala, caraca, como que essa pessoa não tem medo de fazer isso? Sabe, saltar de bungee jump, fazer um mergulho não sei aonde. Enquanto às vezes a gente tá vivendo algo e outra pessoa fala, nossa, mas como assim a pessoa consegue fazer isso? Pegar a estrada, voar de avião, né? Por isso que é tão singular o medo. Mas ao mesmo tempo tem algo do tipo assim, por exemplo, eu ouvi falar uma vez, não sei se isso é real, que o medo ele tem uma característica transgeracional. Então, por exemplo, se a minha avó tinha medo de barata, minha mãe tem medo de barata, eu também vou ter medo de barata. Como que isso é construído? Assim, você acha que o medo ele contagia?
Olha, nunca ouvi falar especificamente disso, eu vou fazer a minha análise a partir dos meus conhecimentos. Perfeito, maravilhoso. Nessa situação, você tá falando da sua avó, da mãe, da filha, né, ali dessa historinha, provavelmente isso foi aprendido. Então, vamos lá, a avó tinha muito medo de barata, alguém contou pra ela que aquilo era nojento, assustador, perigoso, e ela ficou com esse medo. Todas as vezes que essa filha, essa mãe aí, né, da história, viu uma barata junto da avó, nossa, terrível, que catástrofe, vamos, né, sai correndo, chama alguém, tem que matar a barata, enfim, um caos. E isso pode ter sido aprendido, né? Então, nesse contexto, a gente tem coisas culturais e coisas até na história do indivíduo que a gente vai aprendendo. E claro que também tem medos super justificáveis, que inclusive são bons que passem pra gente. Então, medo de altura. O medo de altura, ele faz todo sentido, né? Em contextos em que a gente realmente está correndo um risco ali. Né? Então, a gente tem que, de fato, ir analisando essas mensagens. E é muito interessante porque, pelo menos pra mim, me dá uma perspectiva esperançosa. Porque se o medo pode ser um comportamento aprendido, não ter medo também pode ser aprendido, né? Encarar esse medo. Como que você avalia que é o primeiro ponto, assim, tipo, tá, entendi, eu tô com medo disso, mas eu preciso fazer isso, né? O que eu faço? E aí eu acho que é legal a gente até realmente fazer essa diferenciação, porque existe a emoção, e até mesmo o pensamento, né? Ele pode brotar ali, sem que a gente, de fato, tenha o controle em cima desse aparecimento ali. Sim. Mas a gente pode escolher agir mesmo com medo, né? Ou viver apesar do medo, ou de repente de paralisar, de deixar de agir por conta do medo. E aí, de novo, né, aquela palavrinha que o psicólogo adora, depende. Depende do contexto. Eu também uso muito. Boa. Então, assim, e isso faz muito sentido, né, da gente usar esse depende, porque o contexto, ele é muito importante, né? Tem coisas que a gente vai sentir medo e que é bom que a gente respeite esse medo e se cuide e, né, não se arrisque em algo que não vai valer a pena ou que de fato você tá indo para um caminho que você sabe, não, vai me prejudicar, vai me ferrar aqui. Então, né, vamos lá, o que você quer? Então a gente tem que ter essa ponderação. Agora, pra gente entender assim, não, tem algo que me gera medo, que me gera esse desconforto, mas eu quero agir ali. É isso que eu quero pra minha vida, eu quero dar esse passo, né? Então, primeiro de tudo, ter essa clareza do que é importante pra você e, além disso, o que é mais importante pra você. Nessa balança ali, né? De repente, eu quero falar em público. Nossa, mas eu tenho medo do julgamento, tenho medo que as pessoas vão pensar, eu tenho medo de errar. Ok. Então, você, pensando nisso, né, tá te falando ali um valor de... eu quero performar bem, eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero que as pessoas me aceitem. Isso pode ser um valor e faz sentido, né? Você pode, inclusive, trabalhar para construir esse repertório, né? Mas, de repente, isso versus o conforto de, não vou tentar, porque se eu tentar eu vou errar. E aí eu corro risco de não ser querida, não ser aceita ali no grupo. Versus o não, pra mim faz sentido estar aqui falando de algo que é importante pra mim, falando de algo que eu acredito, que eu vivo. Então, o que pesa mais na balança? E a gente vai tendo as nossas escolhas, né? E eu achei importante, né? Pra mim era uma coisa meio misturada, mas de fato você pode ter emoção, não necessariamente o comportamento ser tão condizente com a emoção assim, né? Eu posso ter medo e agir com medo. Exato. Se der medo, vai com medo mesmo, né? A gente fala até, assim, a gente nomeia essa estratégia, né, como uma ação oposta. Então, assim, o medo quer que eu fale assim, ô Lu, não vou poder gravar esse podcast não, viu? E aí, a gente vai e faz a ação oposta. Não, eu vou com medo mesmo. Eu vou enfrentar mesmo com esse desconforto. E aí, claro que a gente também não é masoquista, não precisa se enfiar em um monte de coisa que não faz sentido só pra sentir medo, pelo sofrimento, né? Tem que ser algo que você valoriza, algo que faz sentido na sua vida. E é muito difícil alguém não viver com medo de nada. Muito, eu acho que não
não tem como existir. Sim. Em algum momento a gente vai sentir medo de coisas justificadas ou às vezes infundadas, assim como, por exemplo, né, a priori, pelo menos, essa coisa do medo de passar vergonha, o medo de errar, né, o medo de desagradar alguém. Então, faz sentido biologicamente, porque se a gente para pra pensar, né, de novo voltando lá, nós somos animais humanos. E pra gente chegar até aqui como espécie, a gente sobreviveu em grupo. Então, estar em grupo foi aí uma super vantagem, porque a gente não era mais rápido, mais forte, considerando, né, a natureza como um todo. Mas essa vivência, essa adaptação em grupo permitiu com que a gente chegasse até aqui. Então, a gente tem como se fosse assim no nosso sistema a configuração de que pertencer a um grupo é importante para nossa sobrevivência. Tal qual é importante a gente comer, a gente tomar água, a gente dormir. Então isso tá na nossa configuração. O problema é que... Tem vários. Vários, mas vamos lá. O problema é que quando a gente pensa na nossa realidade hoje, a gente tem acesso a todos os grupos do mundo, da vida, se a gente quiser. Sim. Então você tá lá na internet, pessoas completamente diferentes, de grupos totalmente diferentes, totalmente distantes, podem te acessar, podem te avaliar. E aí você não vai pertencer a todos os grupos da vida. Você vai escolher aqueles que fazem mais sentido para você participar, pertencer, os que, né, às vezes você admira uma característica, você quer ser mais parecida, às vezes o que você já sente, que você pode ser você mesma. E aí isso vai naturalmente passar por uma rejeição. Quando você agrada um, você tá desagradando o outro. E às vezes, né, tem gente que também... não, eu vou ser neutra, eu vou ser básica pra não desagradar ninguém. Aí vai lá e vai ter gente que vai falar, mas ela é muito básica, não, mas ela agrada muito. Nossa, ela me irrita de tanto que ela agrada. Então, a gente tem que partir dessa premissa que vai desagradar. Aí você tem que escolher quem que você quer desagradar. Ou ao contrário, né? Quem que você se importa ali em pertencer, em agradar. Exato. E mais importante é não desagradar a nós mesmos. Perfeito. Eu percebo um movimento muito forte, principalmente das minhas pacientes, assim, né? Que elas ficam com tanto medo de desagradar o outro, que elas preferem desagradar a si mesmas para não ter que desagradar o outro. E aí eu converso muito com elas na consulta, assim, de devolver um pouco, às vezes, esse desconforto mesmo, né? Então o outro gerou um desconforto em você, sendo que o desconforto é dele, assim, né? Então, eu acho que essas coisas são interessantes e quando você tava falando, me veio uma coisa, assim, na cabeça, do tipo, o quanto hoje em dia as pessoas também, elas estão muito nisso, assim. O medo em relação ao grupo, ao outro, ao próximo, é tão grande que o que quer que eu faça comigo mesmo é muito menor do que enfrentar, ou que teria, né, que enfrentar o medo do outro. Então, eu vejo movimentos de pessoas entrando em grupos que não cabem, mas não num sentido fisiológico, mas num sentido que pode ser às vezes também, né? Mas porque não cabem. Então, às vezes, uma pessoa que quer entrar num universo de um esporte, mas a pessoa às vezes não tem a estatura para poder participar desse esporte. E aí ela fica sempre se sentindo inferior porque não consegue. Eu quero participar desse grupo aqui, mas todas as pessoas falam A, assistem a e eu gosto de B. E aí você fica assistindo A, fazendo A, sendo que, na verdade, o que você gosta mesmo tá do outro lado, assim, né? Uma tortura, né? Você se molda pra caber num espaço que não é naturalmente seu. E como que você acredita que seria um caminho também da gente poder nos ouvir mais, nos respeitar mais, para viver apesar do medo? Porque eu sinto que o medo que a gente tem com a gente mesmo, a gente vai. Mas o medo que a gente tem em relação ao outro, ele é muito mais paralisante, assim. Acho que também por essa questão do grupo, né? O que você acha? Olha, aí também, pensando nesse enfrentamento, né, do medo, é super importante a gente entender que espaço que é esse que a gente tá inserido. Então, é um espaço seguro? É um espaço que te permite, de fato, tentar? Ou é um espaço que espera, erroneamente, né, que todo mundo seja perfeito? E aí, o que é essa perfeição, né? Que você já comece
100%, sem errar. Eu vou aprender algo novo. Então, pensando no esporte, né? Eu vou aprender. Mas aí, então, é esperado que você já seja Ctrl+C, Ctrl+V ali, todo mundo igual, né? Não vai ter um destaque, não vai ter alguma característica de cada um que seja única, né? E aí, até, se a gente questiona isso, pensando no esporte, que tem... dá pra gente ir pra várias questões também, vários temas, mas pensando assim, como que o esporte, ele é um ambiente de performance, né? A gente tem muitos atletas com histórias muito bonitas, muito inspiradoras, né? E talvez se a gente fosse mapear aí padrões de atletas, provavelmente eles foram pessoas fora da curva, que tiveram características diferentes, e não necessariamente uma vantagem, né? Sei lá, um dom, mas às vezes algo que fez mais sentido dentro da história daquele atleta, ou algo que ele se sacrificou mais, se esforçou mais, ou enfim, que teve ali uma reviravolta diferente do que todo mundo faz. Porque se todo mundo for fazer igual a todo mundo, não vai ter história diferente, não vai ter destaque, vai ficar algo super chato, inclusive, né? Monótono ali. Então, acho que o legal é também poder ter essa troca, né? De cada um agregar com pontos pros outros, sem essa obrigação de todo mundo fazer igual. Então, de você conseguir não só respeitar essas diferenças, né? E você entender, tem alguma coisa ali que eu gostaria de pegar pra mim, né? De pegar emprestado? Gostei que fulano fala de tal jeito, eu quero falar de tal jeito também. Gostei do jeito que a pessoa se veste. Eu vou aderir tal detalhe no meu estilo. E aí a gente vai construindo algo que também é único, mesmo que seja emprestando de outras pessoas, né? Então, assim, o grupo, se ele te permite ser espontânea, te permite testar, tentar e errar também, que faz parte, inclusive, de como você aprende, né? Isso vai fazer muita diferença. Agora, se é um grupo, uma relação, né, um contexto ali, que te exige sempre estar pronta, sempre ser perfeita, então você já coloca todas as red flags ali que não isso não vai te ajudar. Na verdade, a pessoa, ela tá, de repente, depositando os BOs dela em cima de você. Sim. Você usou uma palavra que estava muito na minha cabeça quando a gente fala de viver apesar do medo, que é o erro. Eu acho que uma coisa que carimba muito a ideia do medo é você errar, e aí você fica com medo de fazer aquilo porque você teve um erro ou alguma coisa parecida com um erro assim. E aí você tenta de novo com medo, e aí você erra de novo. E aí, aonde que o erro se encaixa quando a gente pensa nesse processo? Porque também viver apesar do medo é um processo. Não é como se você, hoje eu tenho medo de voar de avião. Eu vou lá, voo de avião, olha, o medo sumiu, né? É um processo, né, de entrando em contato com isso também. Mas como lidar com o erro sabendo que há medo? Eu acho que, assim, é claro que a gente precisa sempre partir de um lugar em que a gente tem o compromisso, tem o cuidado, a responsabilidade de não cometer erros por desleixo, por omissão. Então, claro que é sempre bom, né? Falando óbvio. Sim. Mas é sempre bom a gente ter esse entendimento, né? Que o errar que a gente tá falando não significa, por exemplo, você ser uma pessoa que é displicente ou que, não, sei lá, meio estereótipo de rebelde, tipo, eu quero errar de propósito, eu quero quebrar as regras aqui, né? Não nesse sentido, então a gente tem que partir desse lugar. Perfeito. E aí, entendendo que você tem esse valor, você se dedica a ele, então a pessoa que quer melhorar ali, vamos usar o exemplo do esporte mesmo, ou até às vezes o exemplo de alguém que está aprendendo a cozinhar, vamos pegar o exemplo de cozinhar. A pessoa de repente tem a receita ali, ela seguiu os passos, aí ela viu que ela esqueceu de comprar um ingrediente, aí de repente ela improvisou e, putz, não ficou muito legal. Talvez, a partir disso, né, ela pode entender, nossa, pera lá, antes de eu cozinhar, eu preciso verificar se alguém não comeu o ingrediente que eu tinha separado aqui para fazer minha receita e ver se tá tudo certinho. E aí, nisso, ela vai aprimorando e, claro, aprendendo com erros antigos, né? E
ela, de repente ela pode começar a se sentir confortável para arriscar alguma coisa diferente, tentar um tempero diferente, uma forma que ela aprendeu de uma outra receita para essa nova. E aí ela vai aprimorando, né? Então, acho que é importante a gente ter essa abertura para errar e também para aprender com esses erros, né? E também a dimensão desse erro, né? Às vezes tem coisas que a gente se preocupa muito que para o outro, putz, a pessoa nem viu como erro, nem reparou, nem percebeu, né? Então também tem esse ponto da perspectiva. Sim. E você sabe, assim, se você quiser, lógico, você sabe de alguma história tua que você teve que viver apesar do medo, assim, que você falou, caraca, isso daqui foi algo que eu tinha medo e aí eu olhei pro medo e falei, eu vou com medo mesmo. Como que foi, assim, a tua tentativa disso? Olha, o tempo inteiro. Todo dia. Todo dia tem alguma coisinha e a gente vai. Mas eu acho que é a realidade. É mesmo. Cara, é a realidade. Eu acho que é impossível você passar um dia, ainda mais pensando em vários aspectos, vivendo nesse país. É impossível você passar um dia sem medo de alguma coisa. Sim. Alguma coisa. Medo de perder a hora, medo de queimar a comida no fogão. Sabe, são coisas mesmo de tem segurança. São as preocupações, né? Tem algumas coisas que às vezes você fala, bom, beleza, né? São medos relevantes. Ah, eu tô em São Paulo, tô com medo de andar com o celular na mão. Mas eu tô com medo... Olha como o medo, ele pode ser super adaptativo. Exato. A prática, na prática. Exato. E até mesmo no sentido de, nossa, como assim a pessoa tem medo de andar com o celular na mão? A pessoa que mora lá nos Estados Unidos pensando, né? Olha como o contexto fala tudo. Exato. Então, assim, a gente vive com medo todos os dias, mas eu acho que tem aquele medo que nos impulsiona, no sentido de, tá, tô com medo, mas eu vou viver mesmo assim, eu pondero, igual você falou, né? Eu vejo o que pesa mais, a minha vivência ou não. E o medo que paralisa, né? Mas pra ti, assim, qual foi a tua experiência e tentativa? Tem uma história, assim, tipo, bem antiga, de quando eu era criança. E eu acho que, assim, eu fui olhar pra ela há algum tempo e eu tenho cada vez mais tirado força e coragem a partir dessa história. Então, assim, contextualizando um pouquinho, eu fui uma criança, assim, que cresceu em apartamento. Eu cresci como filha única, apesar de ser 2 irmãos mais velhos, mas nunca convivi na mesma casa. Então, assim, sempre fui muito protegida, né? E eu nunca tinha tido cachorro. E aí eu tava num contexto com a minha família, a gente tava num sítio, e lá tinha um cachorro que você imagina, assim, a gente tava num lugar mais alto e eu conseguia ver o cachorro de cima, ele tava lá embaixo. E a gente tinha como acessar esse cachorro, né? E eu ficava lá olhando e eu queria... E eu era pequenininha, né? Criança, nem sei quantos anos eu tinha, sei lá, talvez uns 7 anos, por aí. E era um labrador preto chamado Tornado. Então aí você já imagina... Imagina o cachorro. A criança ali, como que... Bonitinho. E assim, eu ficava olhando, eu queria, né, sei lá, me aproximar um pouco. Mas eu ficava com medo. E a minha mãe... Apesar dela ter crescido, assim, num contexto de casa, nossa, meus avós tinham um monte de bicho, cachorro. Mas com o passar do tempo, ela foi ficando mais receosa. Até nem sei, de repente tem alguma história ali de algum cachorro que quis ir pra cima, ou alguma história que ela ouviu também de cachorro bravo. E ela sempre me passou esse medo. Talvez ela tivesse medo de eu me machucar também, né? De tipo, nossa, o cachorro vai pegar minha filha. Então eu sempre... tive esse receio, assim, ai, cachorro, eu não posso, vai que me morde, bravo, né? E aí, e meu pai não. E aí meu pai falou, eu tava assim, ai, pai, o tornado, né? E aí ele falou assim, ó, filha, vamos lá, eu vou com você se você quiser. E aí na porta que a gente tava, antes de abrir ali, eu tava tipo, ai, pai, eu não sei se eu quero, se eu não quero, eu tô com medo. Aí ele, filha, você tem que decidir o que é maior pra você nesse momento. O seu medo de ver o cachorro, de ser mordida ali, ou a sua vontade de conhecer, de brincar, de ver como que é, e eu tô aqui com você, né? Então, assim, eu fui, e foi super tranquilo, foi super legal, brinquei, tive essa experiência, tem foto, e foi, assim, algo muito significativo pra mim. Então, eu tava com medo, né? Sim. E não é um medo de todo injustificado, então assim, dependendo, não conheço. Se você, né, não fala nada pra criança, de repente a criança vai, puxa o rabo do cachorro, assusta o cachorro pode dar uma, Sim. né,
mesmo que ele seja mansinho e tal, às vezes ele assusta também, né? Sim. O cachorro também tem medo. Sim. E no final das contas, eu percebi, não, minha vontade de estar ali, de viver essa experiência, era muito importante pra mim naquele momento. E eu tava também nesse contexto de segurança do meu pai tá lá comigo. Então, isso também faz muita diferença. Então, é legal a gente sempre voltar assim, quem são as pessoas que estão com a gente, né? São pessoas que impulsionam a gente a viver as coisas que são significativas, ou são pessoas que diminuem a nossa vida, colocando mais medo, mais empecilho, né? Então, assim, a gente pode ter medo, as preocupações elas vão surgir, a gente querendo ou não. Sim. Por quê? Porque a gente se importa. Porque a gente quer que o outro fique bem, a gente quer que a gente fique bem, Sim. que a gente esteja seguro, protegido. Mas tem coisas que a gente vai ter que viver apesar do medo. Então, isso acabou virando quase que uma bússola pra mim. Eu amei. Me norteia em situações que, pera lá, o que é mais importante pra mim? O conforto de eu ficar segura ali no meu quarto, na minha bolha, ou não, eu arriscar e me entregar para uma experiência nova, né? E aí é claro que isso tem que fazer sentido de acordo com o que eu valorizo. Vão ter coisas que eu não vou fazer questão, que eu posso ter medo e não querer enfrentar e tá tudo bem, né? Então, acho que é sempre parte desse autoconhecimento. E se arriscar, mas com segurança e suporte, eu acho que é uma coisa que muda o jogo, assim. Muda totalmente. Porque você ter um medo e aí você vai se arriscar, mas vou dar um exemplo, né? Tenho medo de voar de avião, não é meu caso, mas tipo, pessoa muito próxima tem medo de voar de avião. E aí tem uma pessoa lá do lado, né, durante todo o voo. Isso é uma coisa que faz muito mais sentido para que ela enfrente e viva apesar desse medo, do que se ela entender que ela sempre que ela voar, ela vai ter que voar sozinha, que ela não pode contar com nenhum recurso. E descobrir outros recursos também, né? Às vezes a gente pensa na rede de apoio, mas a gente também, por exemplo, tem muitas outras ferramentas. Tem ferramentas das próprias terapias que você trabalha, né? Que a pessoa vai desenvolvendo, técnicas de respiração, de meditação. Tem gente que escuta o podcast para poder, né, enfrentar alguns medos da vida que eu fiquei sabendo. Boa. Então, maravilhosa essa dica, inclusive. Exato. Estratégia. Exato. Se você tá com medo de alguma coisa, você vai escutar esse episódio antes de... Esse aqui. Exatamente. Mas eu achei isso algo muito precioso, assim, né? E a palavra final que você usou do autoconhecimento, ela é a base de tudo, né? Sim. A gente entender o que faz sentido pra gente, a gente entender o que a gente quer, o que é valioso pra gente. E aí também tá aberta a sentir emoções que são desconfortáveis. Não necessariamente elas são boas ou ruins, porque daí a gente acaba já colocando um peso, já rotulando, né? As emoções, como o medo, a ansiedade, uma tristeza, uma vergonha, elas são ruins de sentir, né? Elas são desconfortáveis, gera essa coisa esquisita dentro da gente, que é diferente, de repente, de você estar apaixonada, entusiasmada, animada pra alguma coisa, feliz, grata. Você sente uma coisinha assim, tipo um quentinho, né? Um frio bom na barriga. É diferente, né? Então eu gosto muito de usar esses termos confortáveis e desconfortáveis para falar das emoções. E então, assim, a gente pode sentir tudo isso, né? Sem querer abafar, sem querer deixar isso de lado, mas observar. E às vezes até com curiosidade. Então, opa, tô sentindo medo. Por que eu tô sentindo isso aqui? Né? De você também conseguir nomear o que você tá sentindo, o desconforto. Nossa, tô sentindo um pouco de medo, um pouco de ansiedade. Por que eu tô sentindo isso aqui? De repente você vai se descobrindo, né? Então, nossa, na verdade isso aqui nem me pertence. Isso aqui é porque as pessoas, de uma maneira geral... tiveram uma experiência assim, assado, ou porque alguém da minha família me passou assim, e aí eu aprendi que eu tenho que sentir esse medo, eu tenho que sentir essa ansiedade, mas espera lá, talvez seja só às vezes uma animação, ou um frio na barriga diferente, e não necessariamente aquilo. Então, a gente conseguir se percebendo faz muita diferença, muita diferença. Também tem uma coisa que eu lembrei agora, que a gente pode usar muito na terapia, que é de você entender o que expande a sua vida e o que limita a sua vida, né?
Então, usar essa frase, né, esse questionamento para a gente ir ponderando as ações do dia a dia, podem ajudar muito. Então, assim, às vezes a gente até sente algo que quer limitar a gente, mas qual que é o movimento que você quer fazer? Aí a gente pode usar uma ação oposta. Dá um exemplo. Você Então, vai pedir muito. Imagina. Vamos lá. Pensar na própria questão. Tô pensando aqui na questão de falar em público, talvez de dar uma aula. Tá. Então vamos supor uma pessoa que está ali no mestrado, que acaba sendo algo até mais introspectivo, né? Alguém que tem um perfil de repente de ficar mais ali no experimento, no laboratório, mais quietinho. E aí recebe o convite de apresentar uma aula. No contexto daquela pessoa tá, ou às vezes até fora, enfim. Ela pode sentir um medo, uma ansiedade de, nossa, isso é novo pra mim, né? Eu não tenho essa experiência de falar pra pessoas desconhecidas, de falar para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então aí cabe a pessoa ponderar, né? Então, se eu sucumbir a esse medo de, eu nunca fiz isso antes, eu não tenho esse repertório, então eu vou ficar aqui na minha bolha, isso acaba limitando a sua vida. Enquanto que, de repente, se ela se abre, e ela pode até posicionar, nunca fiz isso aqui antes, né? Então, você até se abrir para o erro. Então, eu vou fazer o que eu tô pensando aqui, de acordo com o que faz sentido para mim, na minha experiência, na minha vivência, do que eu entendi desse público. E aí você prepara algo, né? E você pode, né, aproveitar esse recurso de você pedir ajuda. O que você, professor, o que você, palestrante, já tem essa experiência, me diria, o que você aprendeu? E aí a gente também vai trocando, né? Isso acaba sendo algo que expande a sua vida. Porque numa dessa, você acabou já se preparando, você estudou para algo novo, você se colocou num lugar diferente, você teve trocas com outras pessoas. Então é algo que expande a sua vida. Eu amei. E aí se encaixa, o medo se encaixa em tudo, né? Então se encaixa no simples fato de, então tá bom, vou ter que fazer essa aula, tô com medo. Nossa, eu vou ter que perguntar para um professor pedir ajuda, tô com medo de pedir ajuda, né? E aí olhar para essa moeda da limitação e da expansão é algo muito valioso para levar para a prática, para o dia a dia, né? Muito. Eu amei. Muito. Pode ser assim, cartãozinho de lembrete de enfrentamento, colocar no post-it, né? Isso limita, diminui ou expande, enriquece a minha vida. Amei. Vou fazer isso com certeza. Ai, amei. Eu quero ver. E vou botar lá. E até a construção do podcast vem nisso, assim, né? Que legal. Muitas pessoas falaram pra mim, não, vai, faz. E eu tava tipo assim, não, mas eu tô com medo. Se eu fizer, não dá em nada. E se eu fizer e não for legal, as pessoas não ouvirem. Medo girando em espiral, assim, né? E aí, muito dessa perspectiva do, cara, mas você tá se limitando por quê? Tipo, vai lá, expande, vai, entrevista, conversa, fala, faz. Perfeito. Né? E aí, é um exemplo muito legal de você ter trazido, né? Acho que dá pra gente até brincar um pouquinho, no sentido de que, provavelmente tem gente que vai falar assim, ai, que preguiça, que chata. Se a gente tentar, nossa, sei lá, quem que ela é pra falar sobre isso, a corajosa, né? E daí se alguém pensar isso? Então aí a pessoa não escuta, porque a sua intenção de poder trazer esse espaço rico, aberto, vulnerável, humano, real, né? Para as outras pessoas poderem absorver alguma coisa que vai dar esse gole aí de coragem, de confiança para ela, do tipo, nossa, tem outras pessoas reais, humanas igual a mim, que também tem medo, que também tem às vezes insegurança, que também estão ali no processo, né? Não só de compartilhar o resultado final. E aí, o tanto que isso vai fazer muito sentido para algumas pessoas. E é sobre isso, né? Tá alinhado com seus valores, dá medo, dá frio na barriga, dá trabalho, mas expande sua vida, né? E a vida das outras pessoas também. Então, impacta positivamente nos outros. É muito bonito. Obrigada. Ai, gente, eu vou convidar a roupa para todos os episódios. Vou brotar aqui, fazendo comentários. Nossa, isso é muito reagindo, né? React. Nova Casimiro. Nossa, eu ia amar. Mas a gente pode sim pensar. Escrevam aí o que vocês querem que a Rô venha pra discutir com a gente, porque ela tem muita coisa legal.
E infelizmente a gente vai chegando ao fim desse episódio, eu ficaria aqui o dia inteiro. Eu sempre falo isso, eu recebi uma mensagem assim, você sempre fala que você ficaria o dia inteiro conversando com a pessoa, porque eu ficaria. Ficaria Tá? mesmo. Eu ficaria mesmo. E eu acho que vocês também ficariam se vocês estivessem no meu lugar. Vocês já ficam ouvindo? To be continued. Exato! E quero sugestões, hein? Sugestões aí nos Boa. comentários e tudo. Antes da gente encerrar, pra viver uma vida, apesar do medo. Tchan, 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 tchan. Tenho medo do brincadeira. Tenho medo do bate-bola. Ai, meu Deus. Frio na barriga. Frio na barriga. São perguntinhas que eu vou fazer pra você. E a primeira coisa que vier na sua cabeça, você responde. Não precisa explicar e discorrer, a não ser que você queira também, tá tudo certo. Mas a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Tá. Vamos lá. Um medo que valeu a pena. É complexo, Peraí. fica tranquila. Eu tô pensando aqui, na verdade, ao contrário. Que medo que não valeu a pena. Acho que muitos medos valeram a pena, no sentido de enfrentar eles, tá perguntando? É nesse sentido? Eu acho que um medo que não vale a pena... Posso responder diferente? Pode, amo. Um medo que não valeu a pena é de ficar me importando muito com o que os outros vão perceber de mim. Então, seja da postura, forma de se posicionar, roupa, corpo. Então, acho que esse tipo de medo é um medo que não vale a pena. Amei. Ele limita, ele diminui sua vida ali de uma maneira muito ruim. Exato. Um não importante que você recebeu ou que você deu. Eu vou usar, então eu vou responder assim, né? Não um não específico, mas a categoria de nãos. Amo. Quando é algo que eu sei que vai me gerar uma série, quase que assim, efeito dominó de outros problemas e de pequenas angústias. Então, normalmente, quando eu iria me sacrificar por alguma coisa que depois eu sei que vai me pesar, que vai fazer falta. Então, assim, é melhor eu posicionar um não, mesmo que seja um agora não, talvez depois aí a gente vê, mas é um não de proteção, tanto pra mim, quanto às vezes pra relação, pra outras portas que podem aparecer. Acho que Amei. faz sentido. Amei. Um sim que mudou tudo. Um sim que muda tudo. Eu tenho falado muito sims, bem aberta à experiência, Adoro. testando sendo iniciante em várias coisas, amo. Delícia. Mas vou falar de um sim especial, que foi ter me conectado com a Sintropia, que é um software para psis, que na verdade é muito mais que um software, hoje em dia virou comunidade, então Legal. fiz amigas, pessoas muito importantes que foram abrindo várias outras portas, me fizeram me conectar, expandir minha vida, minha perspectiva de uma maneira muito bonita, né? E que eu vejo que também tem muito propósito, então acaba ajudando e impactando muitas outras vidas. Então acho que foi um sim muito importante de embarcar na jornada. Amei. Uma tentativa do dia a dia. Viver no momento presente, então sair do piloto automático e voltar para o presente. É realmente um exercício para a gente fazer todo santo dia, porque tem muita coisa que distrai, é fácil a gente se perder na nossa própria cabeça. Então eu tento sempre voltar para a experiência do momento presente. Amei. Uma dúvida que fica na sua cabeça, assim, uma dúvida frequente. Não sei se é bem uma dúvida, mas talvez um e se aí, de me questionar outras perspectivas. Então, às vezes, como que a Roberta de anos atrás olharia para isso? Como que a Roberta do futuro vai olhar para isso? Como que outras pessoas poderiam viver e até só observar mesmo essa mesma experiência. Acho que isso também é uma forma de expandir, de enriquecer. Amei. Uma coisa que te faz acreditar na vida. Pessoas, as conexões com as pessoas. Acho que essas trocas, assim, genuínas, elas dão muita força. Uma coisa que você não tentou, mas ainda vai tentar. Nossa senhora, muita coisa! Pegar uma listinha de coisas. Deixa eu abrir minha lista. Coisas que eu não tentei, que eu ainda vou tentar. Gostaria de mergulhar. Acho que seria uma coisa bem interessante, assim. Diferente, adoro. Sim, eu tô super aberta para aulas experimentais, então agora que eu já testei várias coisas, mas estou aberta aí para outras experiências que ainda vou conhecer. Quero testar, fazer cerâmica. Ai, que legal! Bora? Bora, vamos Bora. juntas. Amo. Quero aprender a cozinhar bem. Eu paro no cozinhar, o bem não é comigo. Então, a gente começa, depois a gente melhora.
Então eu tô Amei. aberta aí para outras experiências. Eu amei. Foi muito bom estar com você aqui Ai, hoje. eu Eu te amei. agradeço muito, muito mesmo. Deixa suas redes sociais aí pra galera te acompanhar e ver tudo que a Rô coloca nas redes sociais também. Seguir o trabalho dela, acompanhar o trabalho dela. Perfeito. Que é maravilhoso. Ah, eu fico muito feliz. Eu amo o seu também. Tô muito feliz de estar Obrigada. aqui. Ah, eu também. Boa. Quer deixar suas redes? Então, minhas redes, né? Meu sobrenome complicado, então eu vou falar, mas escreve diferente. Boa, boa. É roberta.neglipsi. Boa. Esse é meu arroba. Eu vou Mas, deixar marcado. o Negli ele escreve diferente. Então Perfeito. é como se fosse Naegeli. Naegeli. Arrasou. Mas aí depois você põe lá pra facilitar a vida, Boa. que a família não facilitou, né? Perfeito. Muito obrigada, Rô. Obrigada. Obrigada mesmo. E obrigada a vocês por nos ouvirem. E a gente se vê semana que vem. Beijo!